A descoberta de petróleo no pré-sal, juntamente com o advento da realização da Copa do Mundo de Futebol em 2014 e das Olimpíadas em 2016, são alguns dos fatores que fazem os economistas projetarem uma década de forte crescimento econômico para o Brasil. Pujança econômica se traduz em aquecimento do mercado de trabalho. Em 2010, a taxa média de desemprego foi de 6,7%, a menor em 8 anos. Para 2011, a projeção é que fique em torno dos 6%. Se o crescimento previsto para a próxima década se confirmar, outros milhões de empregos serão criados em todos os níveis e em quase todos os setores. A questão para o profissional será como aproveitar o bom momento da economia para impulsionar também a sua carreira. Pleno emprego, recorde de vagas, guerra por talentos. Em um cenário tão positivo, por que tanta gente ainda encontra dificuldade para encontrar o seu lugar no mercado de trabalho? É disso que a gente fala no programa de hoje. Nesta edição, o assunto é empregabilidade. Empregabilidade pode ser definida como a capacidade que a pessoa tem de conquistar o emprego e manter-se nele. Boa parte do pessoal que está empregado, se ficar desempregado, terá dificuldade novamente de se recolocar. Por outro lado, aqueles que estão desempregados, né, aqueles que estão sem trabalho, né, hoje encontram uma certa dificuldade e é uma das questões mais preocupantes da indústria nacional, de todos os setores, setor primário, secundário, terciário, que é essa ideia de encontrar gente qualificada. Beira a um ataque de nervos, está no desespero de encontrar gente qualificada. Eu fico meio ansiosa, meio nervosa, mas assim, eu sempre fui bem nas dinâmicas, quando precisa falar em público, assim, mas a ansiedade bate, né? Dá bastante. Um pouco nervoso, ansioso, mas tranquilo, depende de como acontece a entrevista, né? Dá um nervosinho, uma ansiedade para falar alguma coisa, tipo, você pensa se está falando bem, se está falando errado. Antes a gente já fica um pouco tenso, né? Eu fico um pouco ansiosa, mas durante a entrevista, dependendo do entrevistador, vai fluindo, vai acalmando um pouquinho mais, mas é difícil, um pouco tenso. Porque é expectativa. Você vai estar entre outros candidatos, você vai ser a melhor, a necessidade do trabalho. Despreparo e ansiedade excessiva, segundo os especialistas, são as principais razões que levam as pessoas a desperdiçar a oportunidade de conquistar um emprego ou uma colocação melhor. Mas não são as únicas. Que é necessário estar bem vestido para a entrevista ou dinâmica, todo mundo sabe. Assim como não é novidade que falar mal do ex-chefe ou empresa em que trabalhou não é visto com bons olhos pelos responsáveis em contratar novos colaboradores. Mas existem atitudes que muita gente considera inocentes, mas que podem colocar tudo a perder. Tento ser o máximo sincera assim que eu consigo, mas é inevitável, todo mundo mente. Quem falar que nunca mentiu é mentira. Porque, por exemplo, se uma pessoa te pergunta assim, você sabe mexer no Corel? Você precisa saber mexer para conseguir o estágio. Mesmo que você não saiba, você vai falar que você sabe, né? Depois você dá um jeito de aprender. É bom você nunca mentir no currículo para no momento da entrevista você não passar por algum apuros, alguma coisa assim. Mentir ou omitir questões importantes para a vaga, como por exemplo a falta de fluência em inglês, pode não ser uma boa ideia. Você será desmascarado mais cedo ou mais tarde. Então, fica a dica. Seja honesto. Nem é necessário que o candidato tente vender uma coisa que ele não tenha, e muito mais mostrar o que ele é, né? E ser autêntico. Isso eu acho que é o grande diferencial. O profissional que não é autêntico, ele consegue ser percebido na entrevista. O recrutador que está do outro lado da mesa normalmente conhece, normalmente é uma pessoa experiente e vai conseguir perceber se o candidato está forçando uma resposta ou então está querendo dizer aquilo que ele leu como uma melhor prática sabe, o recrutador experiente consegue entender isso com muita facilidade. Dá nervoso, como qualquer outra entrevista ou qualquer outra coisa que você queira muito que você vai fazer, mas você tem que estar confiante e tem que estar seguro do que você faz. Você tem que saber direitinho o que você quer e quais são
suas limitações, porque eles fazem muitas perguntas que às vezes as pessoas ficam receosas de responder, de não conseguir, e você tem que falar, tipo, se sei, não sei, não sei, não sei, sabe? Porque se você não sabe, em muitos casos, se eles te querem lá naquela vaga, eles vão te ensinar e você vai crescer junto com aquele lugar. Uma questão que preocupa bastante o jovem profissional é a tal da experiência anterior, ou a falta dela. Mas quem trabalha na área de recrutamento e seleção afirma que se a pessoa tiver o perfil ideal para a vaga oferecida, a experiência técnica nem sempre é o fator mais importante. E muitas vezes a empresa, quando está contratando um profissional no início de carreira, sabe que ele não vai ter muitas habilidades técnicas, sabe que ele não vai ter muitas experiências, e estão contratando o profissional muito pela expectativa que ele vai oferecer, pelo potencial do profissional lá dentro. Para o professor de administração Valdenir Pontes, o potencial de cada indivíduo só pode ser visto pelo outro. Por isso, a melhor maneira de mostrar as suas habilidades durante um processo de seleção é ser verdadeiro. Seja você, né? Se você é tímido, continue tímido, mas demonstre atitude. Atitude significa, diante de um jogo, diante de uma brincadeira, aparente brincadeira, da entrevista, quando você está lá direto com o gestor, que provavelmente pode ser o seu futuro chefe, né? Ou com o psicólogo, você precisa demonstrar atitude proativa. Ou seja, eu preciso demonstrar que eu tenho interesse, né? Porque a grande questão que as empresas querem captar alguém que tem interesse em trabalhar lá. Por isso que uma das perguntas que eles mais fazem é: por que é que eu devo te contratar? Porque eu tenho um diferencial, eu tenho capacidade, eu tenho condição de contribuir para essa empresa. Então, isso tem que ser demonstrado. Não basta falar. Demonstrado nas dinâmicas de grupo significa ter uma atitude proativa, né? Vontade de fazer. A atitude é a vontade de fazer. Não é o que você sabe fazer nem o que você sabe, teórico, mas é aquilo que você tem vontade de fazer. Essa vontade precisa ser explicitada, demonstrada. E como nas dinâmicas e nas entrevistas nós somos cercados de profissionais que são especialistas em comportamento organizacional, então eles sabem perfeitamente, eles percebem isso na sua atitude naquele momento. Fernando Paiva, que trabalha com recrutamento de executivos para altos cargos, afirma que mesmo jovem em início de carreira tem condições de mostrar o seu potencial já nos primeiros contatos com os recrutadores. É muito legal levar exemplo. Então, não simplesmente dizer que é uma pessoa proativa, dizer que é uma pessoa flexível, mas levar exemplos de atividades que realizou, seja nos estágios, seja nas empresas anteriores, ou se não tiver empresa anterior no currículo, que seja nos eventos, nas atividades que realizou durante a graduação, seja uma empresa júnior, que é muito bacana para o profissional conseguir participar, seja um diretório acadêmico, fazer parte de um diretório acadêmico, fazer parte de algumas atividades dentro da graduação, dentro da faculdade, é muito interessante. Geralmente o universitário se preocupa tanto em rechear o currículo com cursos e capacitações que nem se dá conta de que participar de atividades dentro da própria universidade é uma excelente maneira de adquirir habilidades bastante valorizadas pelo mercado. É disso que a gente trata no próximo bloco. O assunto é Volta Já.